Você já ouviu alguém dizer que a lei de Deus acabou na cruz? Ou que não precisamos mais obedecer porque Cristo cumpriu por nós? Pois é, essa é uma das passagens mais mal compreendidas do Novo Testamento. Romanos capítulo 10, verso 4, à primeira vista, parece afirmar que a lei chegou ao fim. Romanos capítulo 10, verso 4, à primeira vista, parece afirmar que a lei chegou ao fim. Mas será que foi isso mesmo que Paulo quis dizer? Ou será que o apóstolo estava mostrando algo muito mais profundo? Algo que revela o verdadeiro objetivo da graça e da lei? Segura esse pensamento porque eu já vou te mostrar o que Paulo realmente quis dizer. Mas antes, se essa mensagem te faz pensar e aproximar de Deus, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de estudar a Bíblia com profundidade. Assim, juntos, vamos levar a palavra para muito mais pessoas. Pronto? Então vamos mergulhar nesse estudo? A Bíblia diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 10, verso 4. Mas será que fim aqui quer dizer término? Ou será que Paulo estava falando de finalidade, propósito, meta? A palavra aqui no texto, traduzida como fim, vem do grego telos. E telos não significa término, acabou, e sim alvo, propósito, objetivo. Ou seja, o texto poderia ser entendido assim: porque o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A Bíblia, na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a Bíblia Ecumênica, já traduz assim, substitui a palavra fim por objetivo. Você percebe a diferença? Paulo não está dizendo que a lei foi abolida, mas que ela tem uma função espiritual, um propósito definido: conduzir o ser humano a Cristo. A lei foi dada para revelar o pecado, Romanos capítulo 7, verso 7, e mostrar a necessidade de um Salvador. Sem a lei de Deus, o ser humano não teria consciência da própria condição e nem buscaria a redenção. Mas há algo muito mais profundo. A lei não aponta apenas o erro, ela conduz o pecador a Cristo, aquele que pode perdoar e transformar. Por isso Paulo usa o termo telos. O alvo da lei é Cristo, porque é Ele quem dá sentido à obediência e realiza em nós a verdadeira justiça. Vamos ver um outro exemplo de telos, ou finalidade, fim, objetivo, aqui na Bíblia. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Alcançando o fim, aqui em grego telos, da vossa fé, a salvação da alma. Eu pergunto, quando Pedro diz fim da fé, quer dizer que nós não precisamos mais de fé? Claro que não! A fé tem um objetivo: nos conduzir à salvação. Da mesma forma, Romanos capítulo 10, verso 4, mostra que a lei tem um objetivo: levar o pecador a Cristo. Ela é como um guia espiritual que desperta a consciência e aponta o caminho da graça.
Nós podemos usar esse raciocínio em outros exemplos práticos. Por exemplo, o fim da vendedora são os clientes. Será que o fim dessa frase está dizendo que as vendedoras são exterminadas pelos clientes, que elas são abolidas por eles? Ou será que o fim da frase está dizendo que o objetivo da vendedora é alcançar, servir e satisfazer os clientes? Não podemos imaginar que essa frase está dizendo que o cliente acaba com a vendedora. Claro que não! Ele valoriza o trabalho dela e dá sentido à sua profissão. Agora pense comigo, se Paulo estivesse dizendo que a lei foi abolida, por que ele afirmaria em Romanos capítulo 3, verso 31: anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum, antes confirmamos a lei. E também em Romanos capítulo 7, verso 12, de modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Percebe? O mesmo apóstolo Paulo, que escreveu Romanos capítulo 10, verso 4, exaltou a lei em tantos outros versos. Isso mostra que ele não estava pregando o fim da lei, mas mostrando o papel espiritual dela na experiência cristã. A lei de Deus é como um espelho. Ela mostra a sujeira, mas não limpa. Quem limpa é Cristo. A lei de Deus mostra o pecado, mas não salva. Quem salva é Cristo. Por isso, Cristo é o telos da lei, o seu alvo, o objetivo supremo, aquele para quem todos os mandamentos apontam. Cristo não veio abolir a lei, mas cumpri-la, no sentido de vivê-la plenamente e revelar o amor e a justiça de Deus. Cristo mostrou em sua vida que é possível obedecer pela fé e viver os princípios divinos com amor. Ele é o exemplo perfeito de obediência. Sem lei não há pecado. Sem pecado não há arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. A lei não é inimiga da graça. Ela é um instrumento que nos conduz à necessidade da graça. A fé não substitui a obediência, ela fortalece. Cristo é o centro, o foco e o propósito da lei. Ele não nos liberta da obediência da lei de Deus, mas da condenação do pecado. Agora, pela fé, vivemos em Cristo e a sua justiça se manifesta em nós, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça. A conclusão que chegamos é que Romanos capítulo 10, verso 4, não ensina que a lei foi abolida. Ensina que a finalidade da lei é conduzir o ser humano a Cristo, aquele que nos justifica, aquele que nos transforma. A fé confirma a lei e a graça nos capacita a vivê-la com propósito e amor. Então, se a lei nos conduz a Cristo, como rejeitar aquilo que nos leva até ao Salvador? Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, confirmamos a lei. Romanos capítulo 3, verso 31. Cristo não é o fim da lei, Ele é o seu coração.
Quem encontra Cristo descobre a graça, que confirma a obediência e que revela o verdadeiro amor de Deus.